Salve, salve, meus amigos. Bom dia, boa tarde, boa noite, rapaziada. O Manchester United renovar com o herói Maguire e o Liverpool, meus amigos, tem que rifar o Salah para a Arábia Saudita. Finalmente a mídia inglesa começou a apontar outros dedos, porque, gente, é muito fácil. O Flop Isaac, o Vitz, começou a apontar outros dedos, né? E começaram a ver que indivíduos do Liverpool estão jogando mal. Salah um deles. É um deles. O Salah não é o principal. É porque o Salah, a expectativa é maior nele. Mas tem outros aí que individualmente estão mal. Por exemplo, o cara do Telegraph citou o Van Dijk. E com razão. O Van Dijk ontem jogou mal. Errou no primeiro gol do United. Então, agora que a narrativa tá começando a mudar. E, meus amigos, vai falar de Liverpool. Falar de Salah, de vender Salah. Tá muito cedo pra isso. Vamos falar também do United, da bola longa, do bloco médio-baixo. Gostei, eu fiz um vídeo sobre isso ontem. Gostei muito da honestidade do Rubão. Ele falando depois do jogo. Ele falou que não foi um grande jogo, mas o espírito, o time não despencou, não desmoronou depois do empate. O time manteve a tranquilidade. E ele falando que com a bola poderia ser melhor. Gostei muito da análise dele, ele foi bem honesto. Ele é muito honesto, né? Às vezes honesto até demais o Rubão. Enfim, rapaziada, deixa o like e se inscreve no canal. 2 recados, cara. 2 recados. Primeiro recado, eu até tenho que pedir perdão. O pessoal da Manchester United Brasil, eu tava com a live marcada pra eles semana passada, furei. E vou ter que furar hoje de novo. Nem mandei mensagem pra ele ainda. Peço perdão, rapaziada. Quem puder comparecer lá na live da Manchester United Brasil, obviamente eles vão repercutir o jogo de ontem. Eu não vou poder participar, eu tenho um compromisso literalmente com Deus. Eu tenho uma missa pra ir hoje à noite, não posso entrar muito em detalhes porque não quero muito compartilhar da minha vida pessoal, mas eu tenho um compromisso com Deus hoje à noite, eu não vou conseguir participar da live. Peço perdão aqui publicamente, porque cara, eu odeio quando furam comigo, mas eu furar com os outros, entendeu? Peço perdão. Próxima semana eu tento participar, belezinha? Mais parabéns pro pessoal lá da Manchester United Brasil. Quem puder participar, tá, gente? Eu vou ver se eu pego o link da live deles e coloco aqui na descrição, belezinha? Eu coloco aqui na descrição pro pessoal lá dar uma força lá. Se você torce pro United e não conhece o trabalho da Manchester United Brasil, dá uma colada lá, belezinha? Dá uma colada lá. Segundo recado, Elliot Anderson, meus amigos. A verdade sobre Elliot Anderson e o maior enigma dessa Premier League, na minha humilde opinião. Tranquilo? Na minha humilde opinião, o enigma da Premier League. Que beleza. Vamos lá, rapaziada. 75 dos 294 passes do United foram longos. Bolas longas. 25,5%. A maior porcentagem de um jogo da Premier League desde o jogo da vitória contra o Arsenal. Esse aqui foi em 2017. Quando vi 3-1 contra o Arsenal, eu pensava que era do Ten Hag, mas não. 2017, acho que era Mourinho, né? 2017? Vou pegar aqui. United e Arsenal. 2017, 3-1. Foi quem o treinador aqui? Foi o Mourinho, né? Tô ficando doido da cabeça. E 2017, 3-1 tá aqui. José Mourinho. A memória do BC tá boa, entendeu? José Mourinho. Quando o United jogou tanta bola longa. É isso, rapaziada. Eu até falei depois do jogo. Para o contexto do jogo, o United jogou bem. Para o que foi o jogo. Para a escalação. O Vitor não vai deixar eu mentir. Ele me perguntou lá no grupo do WhatsApp da escalação do United. Eu falei, cara, se a estratégia é bloco médio-baixo, o que o jogo se tornou, a escalação é muito boa. Entendeu? A escalação é muito boa. Se a estratégia é bloco médio-baixo, esperar, contra-ataque, bola longa pro Matheus Cunha, pro Ibelmo. E basicamente foi isso, ó, bola longa. Isso aí, ó. 26% dos passes foram longos. E, gente, o United, gente, ganhou, mas é um time pior do que o Liverpool. Em Anfield, você tem que jogar com estratégia. E o Rubem Amorim fez uma estratégia pro jogo. Aquela coisa, quem não tem cão caça com gato. Você tem que fazer o máximo que você pode. Você tem que fazer o máximo com os recursos que você tem. E um cara que representa muito isso é o Maguire.
Pra bloco médio-baixo, ele é um excelente zagueiro. Eu já falei, eu lembro que quando ele tava sendo especulado no West Ham, eu falei, pro West Ham, o Maguire é muito bom. Pra jogar em bloco médio-baixo, cara, se você colocar um Maguire no Crystal Palace, o Glasner vai adorar. Eu acho que se ele não renovar com o United, ele vai ter muito espaço na Itália. Cara, se o Maguire cai no mercado, não se surpreenda se um Inter, porque o Acerbi tá ficando velho. Muito velho. Deve sair. O De Vrij deve sair. Pra Inter de Milão tentar o Maguire, gente, não seria muito difícil não, viu? E ele tem um encaixe imoral na Inter de Milão. O Milan aí. O zagueiro central do Milan hoje é o Gabi. Pra jogar de bloco médio-baixo, ele é excelente. Por isso que eu fiquei tão puto contra o Brentford. Porra, bola longa. Você vai jogar com o Maguire contra o Brentford? O United foi punido. Agora, renovar... Gente, aí é uma pergunta complicada. Ah, vou renovar com o Maguire. Primeiro, ele tem que reduzir o salário. Ponto. Renovar por quantos anos? Vai dar 1 ano, 2 anos? 1 ano ele não vai renovar, porque ele sabe que ele consegue um contrato melhor. Ele vai pensar nele no final. Eu acho que ele adoraria ficar. Eu acho que ele cortaria o salário. Mas ele não vai aceitar uma renovação de 1 ano. O Maguire. Porque com certeza... Qual é a idade dele? Idade... Maguire. Ó, com certeza alguém dá um contrato de 3 anos pra ele. Com certeza. Oxi. Com certeza. Ele vai pedir pelo menos 2 anos de contrato. Enquanto o treinador do United for o Ruben Amorim, ele serve. E aí que tá, daqui 3 meses, o treinador vai ser o Rubão? Ele ganhou uma sobrevida. Gente, ainda existe pressão no Rubão. Agora deu uma tranquilizada. Mas experimenta perder pra Brighton, empata com o Brighton e perde pro Forest. Volta a pressão de novo. Volta a pressão de novo. Enquanto o Ruben Amorim for o treinador do United, o Maguire vai servir pra ser esse cara central da linha de 3 zagueiros. Pra contexto de jogo, momentos do jogo, ele vai servir. Agora, a partir do momento que eu tenho um vídeo para membros que eu falei... Vamos lá. Eu tenho um vídeo para membros que eu falei assim, ó. Se o Ruben Amorim for demitido, a primeira coisa que eu fosse o United era vender o Bruno Fernandes. Pega o dinheiro dele e revitaliza o time. Se não der certo com o Rubão, é isso, rapaziada. E vale a mesma coisa pro Maguire. Se você demitir o Ruben Amorim, não adianta mais renovar com o Maguire. É dar espaço pra Riven, Lenioro. Aí você dá a coroa, você dá a liderança da zaga pro De Ligt. É isso. Tem muito o que fazer. É basicamente isso, belezinha? Enquanto o Rubão tiver como treinador, ele vai servir, belezinha? Liverpool, meus amigos, ó. Já começou, ó. Salah e Van Dijk estão correndo o risco de ser os caras, as referências do Liverpool para vulnerabilidades. Olha aqui, ó. Começaram a apontar o dedo, ó. Aí, na coluna, ó. Aí fala aqui, ó. Mas, ó, indivíduos estão claramente tendo dificuldade. E aqui fala que o Liverpool tá muito aberto, sei o que lá e tudo mais, desequilibrado. Que saudade do Luiz Dias. Que saudade do Luiz Dias. Entendeu? Mano, sabe o que é o mais engraçado do Liverpool? Não tem mais o Arnold pra culpar, né, rapaziada? Eu não tô gostando muito de ver essa crise do Liverpool. Eu queria que o Liverpool não tivesse em crise. Entendeu? Eu não torço pra crise do Liverpool. Mas, se tem pontos positivos nessa crise do Liverpool, não tem mais o Arnold pra culpar. E agora o verdadeiro valor do Luiz Dias foi reconhecido. Pra mim isso tá sendo beautiful de ver. Mas existem soluções internas. Rapaziada, o Liverpool tá muito aberto porque tá perdendo muita bola. Principalmente no meio-campo. Por exemplo, o Gravenberch. O Gravenberch foi um cara que tá começando a ser questionado. Agora é fácil falar dele. Mas
um mês atrás, ele era um dos melhores primeiros volantes da Europa. Ele caiu um pouco, o Gravenberch. Mas será que o Gravenberch também não tá sofrendo com o McAllister do lado? Gente, o McAllister tá mal. Muito mal. Muito mal. Tá um a menos. Entendeu? O Salah, horrível. Agora, esse papo de vender o Salah, isso é loucura, velho. Isso é loucura. Entendeu? Isso é loucura. Isso é loucura, isso é loucura. Se tem um cara que já provou todo mundo errado, é o Salah, velho. Eu acho que ainda tá muito cedo. Cara, se chegar janeiro, fevereiro e tiver nessa draga aí sim. Janeiro, fevereiro, a gente começa a pensar em soluções radicais. Mas no momento é muito cedo pra falar em vender Salah para a Arábia Saudita. É muito cedo. Muito cedo. Muito cedo pra isso. Entendeu? Muito, 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 muito cedo. Entendeu? Eu acho que o Arne Slot, ele bateu muito na tecla de chances perdidas. Mas ele tem que recuperar o McAllister e Arne Slot. Você tem que criar sustentação pro Wirtz, cara. Gente, não tem o que falar. Ele foi contratado pra isso, gente. Você tem que dar sustentação pro Florian Wirtz. Você vê que ele entrou ontem, já muda o time, a dinâmica é outra. Ele entrou muito bem no jogo, participa do gol. Incisivo, indo pro último terço. Tem que criar sustentação pra ele. Agora, individualmente, é porque quando começa a perder, o pessoal vai apontar dedo pra coletivo, pra treinador e tudo mais. Entendeu? O Klopp foi um cara muito questionado naquela temporada ruim dele. Ah, que o Klopp precisa variar e tudo mais. Isso é normal. Agora, Van Dijk tá mal. O Kerkez ontem jogou muito mal. Eu nem achei que o Bradley foi mal ontem. Não achei que o Bradley foi mal. Ele tava tentando abrir espaço pro Salah. O Gravenberch não achei que foi mal, mas também não fez um grande jogo. O Szoboszlai muito coletivo, mas eu achei que ele poderia fazer um pouco mais no último terço. E o McAllister, gente, o McAllister... É difícil você ganhar jogos de futebol com um a menos no meio campo. O Liverpool hoje tem um a menos no meio campo. O Curtis Jones entrou e fez muito mais. Entrou muito bem o Curtis Jones. Tá na hora do McAllister, cara. Talvez o McAllister tenha impacto vindo do banco. Mas eu acho que o Curtis Jones tá pedindo uma chance. Faz a sustentação ali com o Gravenberch e Curtis Jones. Coloca o Szoboszlai na lateral direita. E cria a sustentação pro Florian Wirtz com o Isaac ou com o Ekitike. Entendeu? O Gakpo tá fazendo a dele. O Salah tá jogando mal. Ele perdeu 2 gols que ele não pode perder. Mas eu vou pra guerra que minha análise do Liverpool ainda é muito problemas individuais. Ah, o Liverpool tá muito aberto. Tá muito aberto porque o Liverpool... Gente, quando você perde a bola no ataque, você vai se abrir mais. É o time que tá propondo o jogo. Eu acho que poderia defender melhor? Poderia. Poderia compactar melhor? Poderia. Mas tá faltando um colombiano, tá fazendo falta. O Luiz Dias comia muito campo. E eu sempre bati nessa tecla. Defensivamente, o Arnold em campo aberto melhorou. O Arnold tá bem. Os números do Arnold não eram ruins. É porque quando a narrativa impregna no jogador, brother, pra você tirar ela é muito complicado. Porque impregnou a narrativa do Arnold fraco, horrível defensivamente, ela impregnou nele. E ele já tinha... As métricas do Arnold já mostravam isso. E ele fechava muito espaço, ele tava defendendo em campo aberto. Não é um brilhante, mas ele tava fazendo esse trabalho. Mas é isso. Belezinha? Eu acho que tá muito cedo pra falar de Salah. Em relação ao Liverpool, gente, é indivíduos. E, cara, eu também dou muita razão ao Dr. Arne Slot quando ele fala: temos que converter a chance. E, cara, rapaziada, isso aqui não é justificável. Ó, eu critico o Chelsea por isso. O próprio United. Quantas vezes a gente criticou o United porque não converte o que cria? O City que não tá matando os jogos. Então eu não posso fechar o olho pro Liverpool. Quase 3 de XG. 5 grandes chances. Você termina com 1 gol. Gente. Quase 3 de XG. 5 grandes chances. 19 finalizações.
quase o dobro do seu adversário, e você termina com um gol. O Arne Slot também tem sua parcela de razão aqui, né? Entendeu? Ou seja, tudo se vira muito... Até agora, taticamente falando, o que me incomodou do Liverpool foi a construção. Quando a pressão veio, o Galatasaray fez isso, o Chelsea fez isso. Por exemplo, o United já não pressionou tanto. E não foi muito aparente isso. A construção do Liverpool, quando vem a pressão, é o que tá me preocupando. Mas muito é porque o McAllister e o Gravenberch faziam isso muito bem temporada passada. E você tá com um a menos. E, gente, Van Dijk mal. McAllister, gente, o McAllister literalmente tá sendo um a menos no meio campo. Salah mal. Ou seja, pilares do time campeão estão mal. Muito mal. Pilares. Pilares. E quando você perde um pilar, a estrutura... Ó, o pessoal fala de estrutura tática. Mas os pilares que sustentam a tática estão mal. Então a estrutura é derrubada. Tamo junto.